Mobile First Breakpoints. Hoje eu vou te ensinar os fundamentos de responsividade no Tailwind. Então, deixa o like aqui e vem comigo. O Tailwind segue a metodologia Mobile First, que é uma metodologia onde primeiro eu desenvolvo pensando no dispositivo móvel, seja um celular, seja um tablet, e depois eu adapto para o layout desktop. E isso foi criado porque, com a seção de telefones, a maioria dos websites começaram a ser acessadas por smartphones, por telefones. Então, não fazia muito sentido eu desenvolver pensando primeiro no desktop e depois adaptar para o dispositivo móvel. Porque se a maioria dos acessos são por telefones, então a minha principal preocupação são os telefones, né? Os dispositivos móveis. Então surgiu essa metodologia e o Tailwind segue ela. E agora eu vou te mostrar na própria documentação do Tailwind como que a gente consegue trabalhar com Mobile First. No próprio Tailwind, ele tem aqui definido alguns breakpoints, né? Que são pontos de quebra ali do nosso layout. Então, quando chega a determinada quantidade de pixels em tela, em determinada largura de tela, vai aplicar algum estilo. Então, é basicamente isso que são os breakpoints aqui do Tailwind. Então, os que a gente tem aqui por padrão é 640, 768, 1024, 1280 e 1536. Esses são os padrões que o Tailwind traz para nós. A gente não precisa inicialmente se preocupar em definir quais serão os breakpoints, porque ele traz alguns breakpoints muito interessantes aqui que são muito comuns da gente utilizar, mas claro, caso a gente queira adicionar algum breakpoint em específico, a gente consegue alterando lá no arquivo tailwind.config. Se a gente for ver aqui na própria documentação, a gente tem algumas palavrinhas, né? SM, MD, LG, XL e 2XL. Basicamente, isso aqui é a classe utilitária do breakpoint. Então, eu coloco, por exemplo, SM, dois pontos e o nome da classe utilitária. Então, aquela classe só vai ser aplicada, nesse caso, a partir de 640 pixels de largura. Mas chega de teoria, vamos para a prática, vamos ver como aplicar isso aqui. E aqui eu vou trazer exemplos bem simples para que a gente possa entender os fundamentos de como utilizar os breakpoints no Tailwind. Nos próximos vídeos, quando a gente colocar a mão na massa no projeto, nós vamos trabalhar mais a fundo com a questão da responsividade. Nesse caso aqui do exemplo, eu trouxe aqui no mobile um quadrado azul. Vou mostrar aqui no código. Então, eu coloquei algumas classes aqui. Então, basicamente, é uma cor de fundo e coloquei também uma largura e uma altura de 128 pixels. E esse quadrado, ele está dentro de outra div. E essa div está com display flex e ela também está com flex direction column. Então, basicamente, é esse o estilo que eu tenho aqui. Então, vamos dizer que isso aqui seja o layout mobile. Quando a gente tiver, por exemplo, ali no 768, que é mais ou menos o tamanho de um tablet, né? Então, até se a gente colocar aqui o iPad, né? É 768. Seguindo a própria documentação do Tailwind, a gente tem esse breakpoint MD. Então, vamos dizer que nessa resolução aqui em específico, eu quero que o tamanho desse quadrado ele aumente. Então, como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, onde nós queremos colocar aquela classe, e vamos colocar MD, dois pontos, e o nome do atributo, né? O nome da classe utilitária que eu quero aplicar. Então, nesse caso, eu quero aplicar a propriedade W, que é de width, com um valor maior do que 32. Então, nesse caso, vamos colocar 64 e vamos colocar também a altura. E eu faço da seguinte forma. Coloco MD dois pontos para um atributo. Se eu quero que outro atributo tenha esse mesmo breakpoint, então eu coloco MD também. Então, nesse caso, vai ser MD dois pontos H traço 64. Vamos ver agora como que ficou o layout. Olha só, vou até fazer um inspect aqui. Ele está com 256 de largura e altura. Então, até se eu colocar no modo responsivo, ó, estou em 768, 767. Ele já muda aqui para 128 de largura e altura, né? E agora eu vou fazer mais quadrados, né? Então, vou duplicar esta linha aqui para nós vermos como é que fica o layout. Agora eu tenho 3 quadrados e vamos dizer em uma certa largura de tela eu queira que isso aqui fique lado a lado. Então vamos ver aqui o que nós temos. Nós temos LG, XL e 2XL. Vamos ver como é que isso aqui fica a partir de 1024 pixels. Então como é que eu faço? Então onde eu tenho aqui flex column, eu vou colocar LG, dois pontos, flex row, que é a classe utilitária de Flexbox aqui no Tailwind.
Então, eu vou salvar isso aqui e vamos testar. Então, na ferramenta aqui de responsividade, eu vou colocar 1023 e agora eu vou pular para o 1024. No 1024, a propriedade Flex Direction Row ela é aplicada. A gente utilizou a classe utilitária de breakpoint para fazer isso aqui no Tailwind. Vou fazer agora mais uma alteração. Então, vou utilizar esse breakpoint aqui, o XL. Então, eu vou vir aqui, nesse quadrado aqui, e vou colocar XL, BG, traço, e vou colocar alguma outra cor. Eu vou salvar e vamos testar ali na página. Então, é 1280 e eu vou vir aqui 1279. Então, tá azul, 1280 tá vermelho. Então, basicamente, a gente aplicou aqui também esse breakpoint. E agora eu vou mostrar como adicionar breakpoints customizados lá no Tailwind Config JS. E essa alteração ela é bem semelhante à adição de fontes e colors aqui no arquivo Tailwind Config. Então, o que a gente vai fazer? Dentro aqui do Extend, eu vou adicionar um novo campo, que é o campo Screens, que ele vai ser um objeto, e a chave do valor desse objeto vai ser o nome do breakpoint que nós queremos. Então, vamos dizer aqui que eu queira XS, né, de extra small, e eu vou colocar o valor, né, 2 pontos, como uma string, o valor de pixels. Então, vai ser 400 px. Então, o que eu estou querendo aqui? Olha, a partir de 400 pixels, se eu utilizar essa classe utilitária, aplique tal estilo. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, dessa forma aqui, colocando dentro do objeto extend, eu estou adicionando este breakpoint. Mas se eu fazer isso aqui por fora, né, por fora do extend, eu vier aqui colocar screens, 2 pontos, e colocar qualquer valor que seja aqui, eu não vou estar adicionando, eu vou estar sobrescrevendo todos os breakpoints. Então, se eu colocar algum breakpoint novo aqui, só vai existir esse breakpoint novo no nosso Tailwind. Ele vai tirar todos os breakpoints padrões. Mas nesse caso, só para teste aqui, eu vou colocar só esse aqui, o XS, né? Então, coloquei esse XS e vou ali no código mostrar como que a gente utilizaria ele. Então, nessa div aqui, eu vou colocar XS, 2 pontos, BG, e vou colocar green. Então, a partir de 400 pixels, essa div aqui ela vai trocar desse background azul e vai ir para o background verde. Vamos ver então se isso está funcionando corretamente. Então, está verde aqui. Eu vou vir aqui e colocar 399 pixels, está azul. Se eu ir para 400, ficou verde. Então, está funcionando o breakpoint que nós adicionamos. E só para mostrar aqui, por último, se nós irmos com o mouse em cima, como eu tenho a extensão do Tailwind IntelliSense, ele mostra aqui para nós o código que isso aqui gera. Então, 1000 index de 400px, aplica esse background color. Recapitulando, então nesse vídeo você aprendeu o que são breakpoints, o que é Mobile First, descobriu que o Tailwind utiliza Mobile First, descobriu como utilizar as classes utilitárias de Mobile First no Tailwind, como adicionar novos breakpoints no Tailwind. Esse foi o nosso vídeo sobre introdução de responsividade no Tailwind. Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal e lembra que o link completo da playlist do nosso curso está nos comentários do vídeo e também na descrição. No mais, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!